salve meu brother, que estamos mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia, como diz o poeta, para continuar nossa preparação para você aí, meu brother, que vai se tornar um futuro policial penal de Minas Gerais, e você, minha brother, que também se tornará uma futura policial penal de Minas Gerais. Nessa linha de hoje, a gente vai fazer uma análise de uma redação modelo aqui, no estilo AOCP, com o objetivo de te mostrar exatamente como que essa banca corrige a redação, para você se sentir mais seguro na prova. Bom, então sem mais delongas, vem aqui para o nosso slidezinho, ó, vamos me colocar na tela. Análise de redação modelo pós-edital, que é que você vai encontrar aqui nessa análise nossa de redação modelo. Ó. Você vai encontrar o seguinte, cara. Ó. Você vai aprender nessa aula de hoje como que a OCP corrige a redação, como é a distribuição dos pontos, tudo certinho, detalhado para você entender tudo, tá? Depois a gente vai entender o que você tem que fazer em cada parágrafo. Na introdução eu faço o quê? No desenvolvimento eu faço o quê? Na conclusão eu faço o quê? A gente vai aprender tudo isso. Depois eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona a cabeça diabólica da agente corretor, né? O que a gente pensa lá quando está corrigindo a redação, o que você tem que fazer para o corretor não entrar com preconceito na sua redação. A gente vai ver tudo isso aqui nessa aula de hoje, tá? E por fim a gente vai te explicar, eu vou te explicar como é que você vai garantir uma nota alta aí na sua redação, tá bom? Então, basicamente, vamos começar com o seguinte, é assim que a OCP corrigirá a sua redação, tá? Repara que aqui ó, a gente tem esses 4 elementos. A gente tem atendimento ao tema e desenvolvimento, com informatividade de argumentação, coesão intra e entre parágrafos, com coerência, estrutura textual e modalidade gramatical. Cada uma dessas competências, gente, vale quantos pontos? Valem 25 pontos, tá? Inclusive, isso aqui é uma dentro que tem que ser feita aqui para você entender certinho. Quando a OCP, quando a OCP ganhou lá a licitação para fazer o concurso da Polícia Penal, ela lançou um termo de referência falando que iria corrigir a redação do mesmo jeito que corrigiu que a Selecom corrigiu no último concurso da Polícia Penal. E nessa forma, a gente tinha uma distribuição bem diferente dessa. Continuava valendo 100 pontos, só que a gente tinha 60 pontos só de erros gramaticais e 40 pontos divididos em 5 competências. Agora não é mais assim, tá? Agora o que conta é essa nova parte do edital. Então o termo de referência falava uma coisa e o edital real falou outra coisa. Teve essa grande mudança, tá? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nessa grande mudança, a gente tem essa estrutura aqui, tá? 4 competências só, e cada uma dessas competências valem quantos pontos agora? 25 pontos. Então, repara que a gente tem 25 pontos para atendimento do tema e desenvolvimento das ideias, ou seja, argumentação. 2. A coesão intra e entre parágrafos significa que se você está usando os conectores certinhos, cada desvio de conector que você tiver, você perde ponto aqui. Cada vez que você não usar o conector em lugares que você deveria usar, você perde ponto aqui. Se você tiver repetição de palavras e conectores, você perde ponto aqui. E além disso, aqui é olhado também a parte de coerência, de progressão das ideias. Então, seu texto ele tem que seguir uma progressão certinha. Por exemplo, uma estratégia argumentativa que a gente usa bastante no texto é a estratégia argumentativa de causa e consequência. Então, a gente parte de uma causa lá no parágrafo de desenvolvimento e vai até uma consequência. Só que muita gente começa o texto já falando uma consequência para só depois falar da causa. E aí você não tem a coerência certinha do texto, tá? Você acaba perdendo aqui também. Além disso, tem o princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? A gente teve um aluno que cometeu esse desvio nas redações semanais aqui, nas correções que eu faço semanais, que ele fez o seguinte, no desenvolvimento 1, o tema era sobre a questão da separação de lixo, né? E no tema número 1, ele falou que o Estado ele oferece a separação de lixo reciclável em boa parte do Brasil. Só que aí lá no D2 ele falou que muitas casas não têm essa coleta de lixo reciclável e a separação de lixo pelo Estado. Aí ele entrou um princípio de contradição. Em um parágrafo ele falou uma coisa, no outro parágrafo ele falou uma coisa contrária ao que ele falou no primeiro parágrafo. E aí você acaba perdendo ponto aí também, tá? E aí você perde ponto também em argumentação nisso, tá? Aí a gente tem a estrutura textual, essa é a parte que você tem que fechar. Nessa aula de hoje eu vou te passar a estrutura certinha, e isso aqui, filho, você tem que fechar. Você tem que tirar os 25 pontos. E aí a gente chega na modalidade gramatical, né? Que inclusive fala aí sobre a questão da legibilidade, ou seja, a sua letra tem que estar legível, tá? Aqui são os desvios gramaticais. Qualquer desvio gramatical que você tiver, você vai perder ponto aqui. Então a gente junta 25, 25, 25 e 25 e vai dar quantos pontos aí? 100 pontos, tá bom? Eu espero que sim, eu sou de linguagens, eu não entendo muito de conta não, mas eu acho que a conta dá certo. Beleza, então o que você vai ter que aprender agora? Aprendi mais ou menos como é que a OCP cobra, mas isso é muito solto, Luiz. Como é que eu vou aplicar isso daqui, ó? Eu vou te explicar isso aqui numa redação. A gente vai aplicar todo esse conhecimento na redação, eu vou te mostrar como um corretor corrige e o que você tem que saber para conseguir tirar uma nota alta. Antes disso, a gente vai analisar aqui uma redação, né? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Vamos lá, eu tenho aqui uma redaçãozinha aqui, ó. Saca só.
Peraí que tem 2-0 aqui para nossa tecnologia. A gente tem aqui... Um minutinho. Aqui, isso. Aí, só um momento para tecnologia. A tecnologia aqui tá foda. Aí aqui, ó, nossa folha de redação. Aí, ó. Agora sim, agora sim. A gente tem aqui nossa folhinha de redação, ó. E nessa folhinha de redação, olha aqui o que está acontecendo. Ó. Vou tirar da tela aqui rapidinho. É isso aqui, ó. Nossa folhinha de redação é essa, tá? Essa aqui é a nossa folha oficial. Repara só que a gente tem aqui, ó. Essa aqui, gente, geralmente quando eu vou mostrar uma redação para vocês, eu costumo pedir minha esposa para escrever a redação na letra normal. Mas essa daqui a gente não teve tempo. Aí por isso que eu fiz assim, digitada mesmo, só pra gente ter uma noção, tá? Pra eu já conseguir postar o vídeo aqui o mais rápido possível, para já ajudar vocês o mais rápido possível. Porque senão, até eu achar um tempo para ficar escrevendo aqui, ia demorar demais. Aí eu fiz dessa forma daqui, tá? Então vocês relevem alguma coisinha aí. Beleza, então essa aqui é a nossa folha aqui. Repara que nessa parte aqui da direita, ó, o que, que a gente tem nessa parte da direita? A gente tem os desvios gramaticais, ortografia, pontuação e morfossintaxe. E aqui, cada desvio que você tiver, eu vou vindo aqui e vou marcando basicamente os desvios, tá bom? A gente tem aqui a nossa folha, lá embaixo a gente tem as nossas competências, tá? E aí, lembrando que você tem aqui, cada uma dessas vale 25 pontos, eu vou somar todas e aí você vai ter sua nota total, tá bom? Aí, o que, que eu vou te mostrar? O tema que a gente vai trabalhar hoje é os impactos do uso excessivo da tecnologia na rotina dos brasileiros. É esse temazão que está aqui em cima, ó, pra gente, tá vendo? Então, Luiz, esse tema, né, impactos da tecnologia, esse tema vai cair, pode cair lá na prova minha da Polícia Penal? Porque Polícia Penal tem que ser tema mais voltado para a questão do sistema prisional, né? Pois é, galera, essa daqui é uma das dúvidas que eu mais recebo, e não necessariamente, tá? E aí você tem que tomar cuidado, porque teve um aluno nosso que mandou essa pergunta aqui para nós e falou que ele está fazendo outro cursinho também, e que no outro cursinho falou que vai cair tema do sistema prisional. Galera, vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Pode ser que caia um tema relativo ao sistema prisional? Pode. No último concurso, por exemplo, né, lá de 2022, caiu o papel da arte na questão da ressocialização. Né? Foi um tema mais abstrato, mas um pouquinho voltado aí para o sistema prisional. Só que, se você pegar os temas da OCP, né, e novamente, ó, toma cuidado com o guru da internet, verifique e cheque todas as informações. Então você não precisa acreditar em mim também não. O que eu estou sugerindo para você fazer é o seguinte, vai lá no Que Concursos, vai lá no PCI Concursos, peguem as últimas provas da OCP, tem esse trabalho, né, tem esse trabalho, pegue as últimas provas da OCP e verifique lá a relação entre o tema e a prova. Você vai ver que dificilmente existe uma relação entre o tema, por exemplo, você faz uma prova lá do MPE, e aí não tem nada do tema voltado para a questão do direito. Você vai fazer, por exemplo, uma prova lá da Polícia Militar do Goiás, uma Polícia Militar do Tocantins, né? A Polícia Militar do Espírito Santo. E você vê que a OCP já fez todas essas provas, provas completamente militares. E vocês vão ver que o tema é um tema de atualidades que não tem nenhuma relação com a função em si, tá? Então é isso que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai se preparar apenas para um tema voltado à segurança pública, e aí chega lá e cai um tema, por exemplo, separação de lixo. E aí o que que acontece? Você toma na tarraqueta, né? Você rodou, porque você aprendeu apenas um tipo de tema. Então toma cuidado com isso, porque, ó, e eu te falo, eu analisei muita e muita prova da OCP. Você já acompanha aqui o canal, você viu lá como é que eu analisei as questões para ver o que mais cai de português. Eu analisei muita prova, e geralmente a prova não tem vinculação com o tema, tá bom? E aí, pode ser que aconteça? Pode, não estou falando que é impossível, mas não é o padrão da OCP, tá bom? Então toma muito cuidado. Então a gente vai analisar aqui, ó, um tema de impactos do uso excessivo da tecnologia na rotina dos estudantes brasileiros. É um tema aleatório, tá vendo? E esse tema, impactos, ele te induz aqui, ó, a um erro, que eu vou te explicar daqui a pouquinho por que ele te induz a um erro, tá bom? Mas aí o que você vai ter que entender, ó? Vamos lá voltar um pouquinho aqui para o nosso slidezinho, para o nosso PowerPoint aqui. Então, eu vou te ensinar aqui o que tem que ser feito em cada uma das partes do texto. Só que eu vou te explicando por partes. Então, primeiro, a gente vai entender aqui, ó, como que a OCP vai corrigir aqui a sua redação, a sua introdução, tá? O que é esperado dela na sua introdução. Então, na sua introdução, é esperado aqui que você faça 3 coisas. Então, sua introdução tem que ter, ó, um contexto, depois você tem que apresentar o tema e depois você tem que fazer o roteiro do texto. Tá bom? O que é o roteiro do texto? Falar pro corretor o que você vai falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, repara só, eu vou te mostrar exatamente como aplicar isso nesse tema. Tá bom? Então a gente vai explicando assim, vou explicar uma parte do parágrafo, depois de explicar a parte do parágrafo, a gente vai analisar o texto. Bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que ter aqui no seu texto, então, é a contextualização. Vamos ver como é que a gente acabou fazendo isso aqui nessa redação nossa. Ó. Então, temas é impactos do uso excessivo da tecnologia na rotina dos estudantes brasileiros.
beleza? O que é esperado de você aqui, ó? Você vai ter que falar, o assunto, né, é a tecnologia. Só que não é a tecnologia em qualquer lugar, é na rotina dos estudantes. Então, olha como é que é difícil, ó. Você tem dois temas, você tem que falar um de tecnologia, mas especificamente na rotina dos estudantes. E você ainda tem que me falar, ó, como que isso impacta, né? E repara só, aqui no tema a gente tem uma palavrinha-chave que é, por exemplo, o uso excessivo. Uso excessivo, você concorda que é uso exagerado? Se é uso exagerado, a própria banca, né, quando ela te coloca aqui o tema, tá te induzindo aqui a ser um tema, uma coisa negativa. Então, quando você for falar desses impactos, você tem que falar que o uso excessivo, ele impacta de maneira negativa a rotina dos estudantes. Você tem que interpretar isso lá na hora do tema, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui na minha introdução, então? Na minha introdução, eu vou ter que colocar um contexto, depois eu vou apresentar o tema para o meu leitor, problematizando, e depois eu vou fazer um roteiro do texto. Olha como é que isso é feito. Ó. Você tem aqui, ó. O avanço tecnológico trouxe inúmeras facilidades para a educação, permitindo maior acesso ao conhecimento e dinamizando o processo de aprendizagem. Essa primeira parte aqui, galera, é justamente o nosso contexto. Ó. Muita gente acha que a gente tem que começar a redação com um repertório, mas eu não preciso necessariamente de um repertório, eu posso colocar apenas um contexto. O que é um contexto? Contexto é apenas uma afirmação breve sobre o tema. Então, se o tema aqui é tecnologia, eu pego aqui e falo apenas um pouquinho sobre tecnologia. Falo que a tecnologia ela trouxe aspectos positivos. E aí você pode fazer isso com vários outros temas. Ó. Então, a tecnologia trouxe inúmeras facilidades. Facilidades é uma coisa positiva. Esse é só o contexto. Onde que eu vou apresentar o tema? No próximo período, ó. E eu sempre coloco, ó, toda vez que uma coisa importante, né, para você tirar a nota total é, toda vez que você colocar um ponto final, você depois do ponto final coloca um conector. Ó. A gente vai colocar aqui um conector de contraste, ó. No entanto, o uso excessivo das tecnologias tem gerado preocupações quanto aos impactos negativos dela na rotina dos estudantes brasileiros. Aqui, ó, faltou um negocinho. Você teria que falar, ó, o uso excessivo da tecnologia tem gerado preocupações quanto aos impactos negativos delas, né? Porque quem tem impacto negativo é impacto negativo de algo, faltou esse delas aí, né? Das novas tecnologias. Então aqui a gente já tem um desvio gramatical, ó, de morfossintaxe. Deveria ter esse delas aí, na rotina dos estudantes brasileiros. Bom, aí aqui eu apresento o tema. Aí beleza. Aí depois eu tenho que fazer o quê? O meu roteiro, ó. Nesse sentido, conectou, né? É importante destacar como a omissão estatal, essa aqui vai ser a causa do meu desenvolvimento 1, ó, omissão estatal, e a instabilidade social contribuem com essa situação, a fim de estabelecer medidas para arrefecê-la. Isso é a introdução. Então a introdução, repara, ela é dividida em 3 períodos, tá? Passa sempre no mínimo 3 períodos. O que são 3 períodos? 3 pontos finais. Você começa lá fazendo uma afirmação geral sobre o tema, ó, tecnologia é muito importante por causa de tal e tal coisa. E aí depois você problematiza. Você fala, no entanto, se essa tecnologia for usada de maneira excessiva, pode trazer prejuízos para os estudantes. Aí você apresentou o tema, tá vendo? Aí depois no roteiro você vai falar quem é o culpado. Por que as pessoas, por que os estudantes utilizam essa tecnologia de maneira negativa? Uma coisa muito importante é que você sempre tem que tentar responder no seu texto o porquê. Muitas vezes vocês, alunos aí, colocam a redação, mas vocês explicam que o problema acontece no desenvolvimento. No desenvolvimento, o seu objetivo, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Fecha aí o X-vídeo, fecha o X-vídeo. Né? As meninas, fecha o Instagram, que as meninas não ficam vendo X-vídeo, não. Então, fecha o X-vídeo, presta atenção aqui no tio, ó. Seu desenvolvimento, o que você tem que fazer não é mostrar que o problema acontece. O seu desenvolvimento, você tem que me mostrar por que ele acontece. Então, por que ocorre o problema? Pensa sempre assim, explicar por quê. E não basta citar, tá? Você tem que citar e provar para mim, para eu, corretor, que isso aí tá certo. Beleza? Provar para mim, no caso. Aí vamos lá. Então, isso aqui é a sua introdução. Repara também o tamanho da introdução. Ó. A introdução tem 6 linhas. Esse é um tamanho bom para introdução. Introdução tem que ter de 5 a 6, 7 linhas. E aí você olha também a questão do espaçamento, do tamanho de número de palavras por linha. Né? Porque muita gente tem a letra muito grande. E aí se você, dependendo aí do tamanho da sua letra, você tentar escrever esse mesmo tanto de informação aí, você vai acabar não conseguindo colocar esse tanto de informação, porque sua letra talvez é muito grande. E aí o que você vai ter que fazer? Para mim, a coisa mais difícil que tem da redação é isso, mas principalmente para quem está no início, é diminuir o tamanho da letra. Então, como um treino, você pode tentar pegar essa redação aqui e escrever essa introdução para ver se sua letra está certinha. Para sua letra estar no tamanho adequado, ela tem que caber exatamente desse jeito aí, ó. Eu escrevi essa daqui no computador, mas eu estou simulando um tamanho de letra adequado, tá? Estou fazendo essa simulação. Então, em relação à estrutura, são 3 períodos. Nesses 3 períodos eu tenho um contexto.
depois eu tenho a apresentação do tema, depois eu tenho um roteiro. Lembrando que cada vez que eu colocar um ponto final, eu tenho que colocar também um conector. Isso é uma introdução, tá bom? Luiz, eu posso usar esse modelo em outras redações que eu tiver? Sim, é justamente para isso que eu estou te passando aqui, brother. Eu estou te mostrando esse modelo aqui, que é o modelo de fato como eu estudo e como eu passo lá no curso e como meus alunos fazem correção, para te mostrar que é isso aqui, cara. Você pode pegar isso aqui e usar. É para isso que serve o YouTube, né? A gente está passando esse conhecimento aqui para ser usado, tá bom? Isso é uma introdução. Repara também, ó, que você sempre tem que tentar escrever até o fim da margem. E olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo que nessa parte daqui, ainda tem um espaçozinho? O que deveria ser feito aqui, ó? Nesse espaçozinho, caberia aqui, por exemplo, ó, deixa eu dar um zoom maior aqui, eu poderia vir aqui, ó, e colocar um no. Tá vendo? Se eu deixasse tipo meio apertadinho, caberia aqui um no, ó. Você coloca no, e aí eu preencheria a margem até o final. É muito importante você preencher a margem até o final. Tá? Escreva sempre até o fim da margem. Sempre, sempre, sempre. Ó. Então aqui, por exemplo, ó, aqui não ia caber a palavra importante. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que a gente chama de translineação. Né? Aqui em cima, aqui, ó. O que é translineação? Você está escrevendo a palavra, aí você divide a palavra, coloca o tracinho e escreve lá embaixo. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, ó. O tracinho é só aqui em cima, tá? Aqui na linha de baixo não tem tracinho. O tracinho só acontece se for separar tipo a palavra couve-flor. Aí você coloca couve, aí couve-flor tem hífen. Como a separação foi bem na hora do hífen, aí você tem que vir aqui e colocar um traço aqui embaixo também. Tá bom? Tirando, na maioria dos casos, você só vai colocar o tracinho aqui em cima. Luiz, outra dúvida que a galera tem. O tracinho aqui, ó, ele tem que ficar no meio da linha, ele tem que ficar embaixo ou ele tem que ficar em cima da linha? Ó, o ideal é que o tracinho fique ao lado, tá? O ideal é ao lado. Mas se você colocar um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima, também não tem muito problema não. A banca não vai encher o saco. O que você não pode fazer é colocar o tracinho aqui, ó. Tá vendo que a margem acaba aqui? Você não pode colocar depois da margem. Tudo que você colocar depois da margem, qualquer palavra, qualquer sílaba depois da margem, vai ser desconsiderado, tá? Da sua redação. Não vai ser analisado como dentro do seu texto. Então, respeite as margens. Mas sempre escreva até o finalzinho da margem. Lembrando que aqui no início também, ó, você tem que deixar o que a gente chama aqui de recuo. Né? Recuo. O que é esse recuo? Você tem que deixar esse espacinho. Qual é o tamanho do espaço? Geralmente um dedo assim, tá? Você coloca um dedo aí, lá ele. Você coloca um dedo, lá ele de novo. E geralmente um dedo você coloca assim em cima, tá, gente? Não coloca um dedo assim não, que assim é foda. Coloca assim, ó. Né? Só um dedo aí é suficiente. Beleza. Então, essa é uma introduçãozinha, vocês podem pegar ela para usar em outros modelozinhos, tá bom? E lembrando, gente, eu estou explicando aqui nos mínimos detalhes porque a gente está numa aula do YouTube. Então, talvez você já tenha muito conhecimento, talvez isso aqui seja básico para você, mas eu estou explicando aqui para uma vasta galera de pessoas, tá bom? Então, estou explicando básico por básico. É bom que você revisa também aí, tá bom? E agora a gente vai para o nosso desenvolvimento. Como é que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é a parte mais importante do texto. Tá vendo que ele é maior do que a minha introdução? Aí o desenvolvimento aqui, ó, vai ter quantas linhas? Ó? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Esse é o tamanho ideal do desenvolvimento, tá? O desenvolvimento tem que ter entre 8 a 10 linhas. Esse é um desenvolvimento ideal, tá bom? O desenvolvimento ele tem que ser maior do que a introdução e ele tem que ser maior do que a conclusão. Grava isso, que senão você vai perder ponto. E aí, Luiz, o que eu tenho que fazer exatamente nos desenvolvimentos? Ó, vamos lá, vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui nosso PowerPoint. Então, no desenvolvimento, eu tenho que ter aqui, ó, a questão dessa estrutura aqui. Você vai começar geralmente com um tópico frasal. O que é um tópico frasal? É uma frase resumitiva que vai mostrar a ideia do parágrafo. Muita gente já começa com uma citação, por exemplo, que fica errado. Você tem que começar obrigatoriamente com um tópico frasal, tá? Vou mostrar como é que isso acontece. Depois você coloca uma ideia base, ou então um repertório. O que é essa ideia base? É seu argumento base, né? Você começa a construir seu argumento aí. Muita gente gosta de utilizar um repertório para isso, né? Eu, Luiz, por exemplo, gosto dessa ideia. Eu gosto de usar um repertório porque eu me sinto mais seguro colocando um repertório. Porque, por exemplo, às vezes você coloca lá uma ideia e para defender essa ideia, se você não colocar um repertório, você tem que argumentar muito, você tem que dar muita explicação para chegar no resultado final. Quando você coloca um repertório, um argumento de autoridade, você não precisa ficar provando que essa ideia é verdadeira, porque o próprio repertório, ele já é autoexplicativo, entendeu? É como se fosse assim, ó, se você falar alguma coisa, não é válido, você tem que provar. Mas se for um filósofo falando, se for, por exemplo, um Zygmunt Bauman, se for, por exemplo, Durkheim, se for, por exemplo, Nietzsche falando tal coisa, você não precisa provar que eles estão certos, porque eles já são autoridades no assunto. E aí você tem que ter em mente, eu tenho que citar autoridade. Você não vai citar Zezinho da padaria da minha casa falou tal coisa. Você vai citar como aconteceu comigo aqui na minha rua. Não. Você não vai citar igual um aluno nosso citou. De acordo com o professor Luiz Fernando Carvalho, é tal e tal coisa. Você não vai citar não, pô.
Você tem que ser uma pessoa famosa, não basta ser só famoso, tem que ser uma autoridade, né? Você vai falar, por exemplo, aí de um tema sobre separação de lixo, aí você vai falar que o Felipe Neto falou. Felipe Neto. Vai falar o que sei lá, Vichinha falou, o que Vini Júnior falou, o que Ana Castela falou. Não tem sentido. Por que você vai usar a Ana Castela para falar sobre o lixo? Tem que ser uma pessoa especialista. Se bem que a Ana Castela canta muito lixo, né? Ixi, eu não posso falar isso não, tá no YouTube. Não me cancela não, cancela não. Eu gosto de Ana Castela é top. Só Ana Castela e Zé Felipe. Enfim, você tem que utilizar autoridades que de fato são importantes e que têm alguma relação com o tema, tá bom? Aí, a gente tem, mas lembrando que não é obrigatório o uso de repertórios, tá? Você pode simplesmente argumentar. Aí a gente tem um período 3, em que a gente vai desenvolver mais a ideia, explicar mais a ideia para o leitor, ou então a gente vai mostrar como que esse repertório que você citou antes se relaciona exclusivamente com o tema. Esse período 3 é o mais importante. E aí depois a gente fecha o parágrafo com uma consequência e com uma conclusão. Lembrando que tem quantos períodos, então, o nosso desenvolvimento? 4 períodos, tá bom? Ah, Luiz, isso é muito difícil e tal. Sim, galera, no início é muito difícil. Mas repara que eu gosto de padronizar minha redação e fazer minha redação sempre assim. Por que eu gosto de fazer dessa forma? Se você faz a introdução nesses 3 períodos sempre igual, e você faz o desenvolvimento nesses 4 períodos sempre igual, você concorda comigo que você vai treinar essa estrutura várias e várias e várias vezes? E o que você tem que ter em mente é, se você fizer, cada vez que você fizer uma redação, você fizer uma redação diferente uma da outra, você nunca vai ter um padrão para seguir. Agora, se você tenta fazer uma redação mais ou menos na mesma estrutura, mesmo que você tenha que mudar uma ideia base ou outra coisa, mas seguindo sempre a mesma estrutura, você vai ficar especialista nesse tipo de estrutura. É igual o Bruce Lee falava, né? Eu não tenho medo do cara que treinou, que sabe 1000 golpes. Eu tenho medo do cara que treinou um golpe só 1000 vezes. Porque se você fica treinando, se você treinar desse jeito, nessa estrutura que eu tô te falando aqui, ó, e focar nessa estrutura e fazer essa estrutura e só fazer essa estrutura, eu te garanto que você fica especialista nela até o dia da prova. E aí você vai ter mais facilidade. Você vai conseguir escrever o texto de uma forma muito mais rápida, né? Porque você treinou várias vezes essa mesma coisa. É sempre assim. Então por isso que eu gosto sempre de manter a mesma estrutura, tá? Luiz, entendi aí mais ou menos, mas me mostra aí na prática como é que tem que ser feito, ó. Então vamos lá, ó. Na prática, a gente tem isso daqui, ó. Deixa eu caçar meu mouse aqui, que meu mouse aqui deu um bug. Isso. Voltando, a tecnologia aqui tá difícil hoje. Isso, voltou aqui minha introdução. Então vamos lá no desenvolvimento, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer no desenvolvimento é o quê? Primeira coisa que eu faço no desenvolvimento é a questão do tópico frasal, né? Então meu tópico frasal aqui, ó, vai estar onde, ó? Vai estar aqui, ó. Esse aqui é meu tópico frasal. O que é meu tópico frasal? Tópico frasal é basicamente a ideia resumitiva. Então eu vou reafirmar o que eu falo no parágrafo. Lembra que eu tenho que começar o desenvolvimento 1 sempre com um conector, tá? Eu gosto de colocar o diante desse cenário. Muita gente aqui coloca esse conector aqui, ó, em primeiro lugar, em primeiro plano. Eu não sugiro, presta atenção nisso, que talvez você coloque esse conector. Eu, Luiz, não sugiro você colocar em primeiro lugar e em primeiro plano. Por quê? Galera, a cabeça do corretor é muito de lua. Tecnicamente, o conector em primeiro plano, ele é um conector sim, tá? Tecnicamente ele é. Só que, dependendo da prova que você faz, tem prova que aceita, tem prova que não aceita. Igual, por exemplo, se eu for fazer uma prova do Enem, o Enem não considera em primeiro momento como um conector, como um operador argumentativo. Outras provas consideram. Só que qual é o problema? O corretor dessas provas, né, ele geralmente ele é contratado por essas bancas e ele não faz só uma coisa, ele às vezes não tem exclusividade com a correção dessa única banca. Aí talvez esse corretor que está corrigindo sua prova é o mesmo corretor que corrige prova também do Enem. E aí ele é meio viciado, entendeu? Às vezes a gente tem um certo preconceito. E aí você pode me falar, ah, mas não é justo o corretor estar viciado, ele tem que corrigir com base nisso. É verdade, só que o mundo não é justo, galera. O mundo não é justo, você sabe disso. Tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que não tem muito dinheiro. Tem gente que trabalha, estuda, 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 estuda e não tem resultado. Tem gente que estuda pouco e consegue um resultado. O mundo é injusto, cara. Tem pessoas que têm muito mais acesso do que outras pessoas. O mundo é injusto, você tem que ter isso em mente. Ah, você quer mudar o mundo, aí você muda o mundo, mas o mundo é injusto. Acontece a mesma coisa. O corretor, no mundo ideal, deveria corrigir a redação de maneira neutra e impessoal? Sim. Você acha que isso acontece? Não. Então, o que eu sugiro? A minha metodologia é a seguinte: eu gosto de você não arriscar nada, para, independentemente do corretor que estiver corrigindo a sua redação, te dar uma nota alta. Mesmo que o corretor, sei lá, tiver brigado com a mulher dele, tá de lua lá, perdeu todo o dinheiro dele no jogo do Tigrinho, e tá puto lá, ele mesmo assim vai te dar uma nota alta. Essa é a minha metodologia. Então, o que eu gosto de fazer? Eu não gosto de colocar lá em primeiro momento, porque tem corretor que é chato, tem corretor que vai tirar ponto. Então, por exemplo, eu sou um desses corretores chatos que tiram ponto, mas eu não faço isso porque eu sou otário. Eu faço isso para te ajudar, para você não perder ponto em nenhum corretor.
Então coloca esse daqui, ó, diante desse cenário. Bom, aí esse é o tópico frasal. A gente fala assim, ó, diante desse cenário, a importância estatal é um dos principais fatores que agravam os impactos do uso excessivo de tecnologia na vida dos estudantes. Aqui a gente tem um grande desvio, ó. Repara só que no roteiro que a gente fez lá na introdução, a gente deveria ter falado do quê, ó? Da omissão estatal. Só que aqui no tópico frasal, ó, tá falando aqui de importância estatal. Não, importância estatal, ó, completamente errado, né? Importância estatal não faz nem sentido. Vamos marcar aqui de vermelho. Ó, importância estatal, nada a ver isso daqui. Então aqui está sem sentido. Aí o que o corretor vem aqui e faz? Ó? O corretor vem aqui e faz e ele vai marcar que isso aqui não tem sentido. Vamos dar uma... Vem aqui, ó, coloca aqui sem sentido. Ó, amarelinha sem sentido. Então isso aqui não tem coerência. Eu não poderia falar aqui de importância, eu teria que falar aqui de inoperância, tá? Então isso aqui está sem sentido, completamente errado isso daqui. Então isso aqui perderia ponto, tá? Na coerência. Como que eu deveria ter feito isso aqui, ó? Diante desse cenário, a inoperância estatal. Opa, inoperância sim. A inoperância estatal é um dos principais fatores que agravam os impactos do uso excessivo das tecnologias na vida dos estudantes. Então aqui eu estou falando que a culpa é de quem? Estou falando que a culpa aqui é do Estado, ó. Inoperância estatal é culpa do Estado. Bom? E eu deixei aqui esses errinhos justamente para te mostrar como é que o corretor corrige. Você vai ver que tem mais erros aqui na redação, tá? Então vamos lá, a gente vai culpar o Estado. O que eu sugiro você fazer? Ó? Muita gente gosta de começar a redação com a Constituição Federal lá na introdução. Eu não falo para começar assim, tá? Não é que fique errado você usar a Constituição Federal na introdução, não. Fica certo. Só que se você usa a Constituição Federal na introdução, você acaba não conseguindo usar na Constituição Federal no desenvolvimento. E eu sugiro para todos os meus alunos, no desenvolvimento 1, citar a Constituição Federal, porque aí você pode culpar o governo. E olha como é que fica fácil. Em todos os temas que você tiver, eu te garanto, você vai conseguir culpar o governo. Sempre é possível culpar o governo. Por que é sempre possível culpar o governo? Porque a gente tem a nossa Constituição Cidadã. A Constituição de 1984, ela garante todos os tipos de direito que você tem. E vocês estão estudando lá noções de direito, cai direito constitucional. Então você sabe lá que basicamente qualquer coisa que tiver, qualquer batedor é respaldado pela Constituição Federal. Então, se você sempre culpar o governo de desenvolvimento 1, além de você padronizar a sua redação, você também sempre consegue usar a Constituição Federal. E olha como é que fica legal. Claro que aí você tem que usar um preceito da Constituição que tem relação com o tema. Aí você tem que conhecer um pouquinho de redação, mas sempre é possível. Então eu gosto sempre de culpar o governo no D1 e culpar a Constituição. Ó. Então você tem, por exemplo, assim, ó, diante desse cenário, a inoperância estatal, né, é um dos principais fatores que agravam os impactos do uso excessivo das tecnologias na vida dos estudantes. E aí a gente coloca o nosso conectorzinho e vem aqui com a Constituição. Ó. Conforme prevê a Constituição Federal de 1988, o Estado deve garantir o direito à educação e à saúde, promovendo condições adequadas para o desenvolvimento integral dos jovens. Bom, então aqui a gente cita aqui a Constituição Federal, falando que ó, a Constituição, a Consti, fala que tem que ter isso e tem que ter isso. Só que vai acontecer, gente? Você acha que todos os direitos da Constituição são de fato, existem de fato na nossa realidade? Não. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Aí a gente vai usar um conector de contraste, ó. A gente fala aqui no entanto, ó. Aí você vai, ó. No entanto, a ausência de políticas públicas voltadas à conscientização sobre o uso responsável das tecnologias. Então, a gente tem ideia 1, ó. Ausência de políticas públicas. Mas não basta só falar políticas públicas, eu tenho que falar exatamente que política pública é essa. Eu tenho que relacionar com o tema, porque senão fica muito vago. Tá? Então, essa é a parte mais importante. Ó. Você tem políticas públicas relacionadas à tecnologia. E aí você tem, e além disso, a promoção de hábitos saudáveis entre os estudantes. Isso compromete esses direitos. Então, ó, o Estado deveria fazer isso daqui, só que o Estado faz isso daqui? Não, o Estado não faz. Tá vendo como é que a ideia está progredindo? Ó, comecei lá no meu tópico frasal. A culpa do Estado. O Estado é omisso. Para provar que o Estado é omisso, eu cito a Constituição Federal. A Constituição Federal vai falar que eu tenho saúde e educação. Só que, apesar de a Constituição falar isso daqui, o Estado ele não tem essas duas medidas aqui. Ó. Ele não tem essas políticas públicas do uso responsável de tecnologia e hábitos saudáveis. E aí você fecha com o quê? Você mostra como que isso afeta os jovens. Ó. Coloca um conector aqui, ó. Como reflexo, muitos jovens acabam expostos a jornadas excessivas em frente às telas, sem orientação adequada, o que prejudica a sua saúde mental e o desempenho escolar. Isso é um desenvolvimento. Então repara como é que a gente progrediu a ideia de maneira bem legal. Ó. Tópico frasal, repertório ocupando o Estado, depois explicando que o Estado, apesar de ter a Concha falando que ele deveria fazer, não faz, e a gente fecha sempre com a consequência. Repara que aí a gente tem o que a gente chama de estratégia argumentativa, que é um dos erros que os alunos mais cometem na redação.
eles costumam colocar, por exemplo, um texto expositivo. Eles começam a falar só sobre os impactos negativos das tecnologias. É muito comum fazer isso nesse tipo de tema. Só que se você falar só sobre os impactos negativos, repara que você não tem uma estratégia argumentativa. O que é estratégia argumentativa? Causa, consequência, você pode ter um contraste, você pode ter um argumento de autoridade, mas você tem que ter alguma estratégia. Se você simplesmente ficar citando impactos negativos da tecnologia, seu texto ele não é dissertativo argumentativo, ele passa a ser um texto expositivo. E aí sua nota diminui bastante. É por isso que a gente tem que transformar um tema numa situação problema, tá bom? E é por isso que a gente sempre faz dessa forma daqui. Luiz, eu posso pegar esse modelo de D1 e usar nas minhas redações? Pode, brother, é para isso que eu estou passando aqui para você, tá bom? Vamos D2, ó. D2 vai seguir a mesma ideia, ó. Repare o tamanho do D2 é mais ou menos igual ao tamanho do D1. Então a gente fala assim, ó. Além disso, sempre começando com conector, tá? Tá vendo que toda vez que eu coloco um ponto final, coloca conector. Isso vai ser importante para a nota final. Além disso, os impactos do uso excessivo das tecnologias podem ser compreendidos à luz da teoria da modernidade líquida. Luiz, o que é esse da modernidade líquida? Esse aqui, gente, é um dos repertórios mais cartas brancas que existe. Esse aqui você pode usar em inúmeros temas, tá? Você tem a ideia da teoria de Bauman, né? Um sociólogo polonês, que ele vai falar que a nossa modernidade é uma modernidade líquida. Modernidade líquida é uma modernidade, né? A gente é caracterizado por relações efêmeras, por relações passageiras, por relações fluidas, em que nada foi feito para durar. Ele vai falar basicamente que o nosso mundo de hoje, ele é imediatista, a gente não se preocupa com as consequências futuras dos nossos atos, a gente só se preocupa com o mundo atual. Isso é muito bom para usar em temas como, por exemplo, de sustentabilidade. Por que a gente polui o meio ambiente? Porque a gente é imediatista. E aí, para provar isso, você joga a ideia de Bauman. Isso é muito bom também sobre a questão de temas, por exemplo, temas econômicos, jogo do tigrinho, vício, perda de dinheiro. Por que a gente acaba perdendo dinheiro do tigrinho? Porque a gente quer um resultado imediato e não quer esperar lá na frente. A gente é imediatista. Se você pegar um pouquinho de dinheiro e ficar juntando esse dinheiro durante 30, 50 anos, você consegue ter um montante bom de dinheiro? Sim. Só que a gente não quer esperar 30, 50, 40 anos. A gente quer ficar rico logo. E aí a gente coloca investimentos mais arriscados, né? E aí a gente vai lá pro jogo do tigrinho. Então, essas ideias de Bauman, elas conseguem abarcar vários temas. Isso é imediatismo. Bauman também fala que a gente é uma sociedade muito consumista. A gente consome, consome, consome. E que essa sociedade consumista, ela, por exemplo, produz lixo. Daria para você linkar isso daqui também. E outra coisa que a gente faz é que a gente é individualista. A gente não pensa mais no outro. A gente pensa apenas em nós mesmos. A gente acha que a nossa felicidade depende da gente. E para a gente ser feliz, não importa o outro. Essa é a modernidade líquida. A gente pode usar isso em muitas coisas. Bauman também fala sobre a questão da tecnologia, como que as redes sociais mudam o nosso comportamento. Ele fala, por exemplo, lá que no mundo de hoje, quando a gente tem uma discussão na internet, por exemplo, a gente simplesmente pode bloquear a pessoa. E o nosso cérebro acaba aprendendo isso, né, de tentar bloquear a pessoa. Só que no mundo real a gente não consegue ficar bloqueando as pessoas, né? Se você brigar com uma pessoa lá, sei lá, um colega seu de serviço, ou então alguém lá da sua convivência, você briga com essa pessoa, no outro dia você vai ter que olhar para a cara feia dela todos os dias. E na internet a gente simplesmente pode bloquear. E esse contraste entre o que faz na internet e o que faz no mundo real, ele acaba dificultando muito a vida nossa. E isso gera, por exemplo, problemas como ansiedade, depressão, etc. Estou só citando aqui por cima várias ideias que você pode citar só com o tema de Bauman. Então é muito importante que você estude esse tema, tá bom? Ah, Luiz, mas como que eu vou conseguir esse negócio? Véi, eu aprendo na televisão, na internet, onde é que eu sigo? Pois é, gente, é aí que é o difícil, tá? A redação é difícil justamente por isso. Porque no jornal, você não vai ver um jornal explicando, por exemplo, tal coisa. Muita gente fala, leia a revista para você ter argumento. Pô, imagina você tá lá em revista Veja, revista Isto É, revista Carta Capital, revista sei lá que revista, independente da revista. Vai ter lá uma análise do cara que ele vai te explicar como usar Bauman na redação? Não. Vai estar te explicando como usar a Constituição Federal na redação? Não. Você pode até aprender um pouco sobre atualidades, né? Um pouquinho como é que eles argumentam, mas vai ser muito difícil você aplicar isso na redação, né? Até porque você tem temas variados lá. Então você precisa, se você não sabe fazer isso, você precisa de uma preparação. E se você estiver precisando de uma preparação para te mostrar exatamente como é que eu ensino, exatamente igual aos meus alunos, eu ensino exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, eu ensino para os meus alunos. Me manda mensagem no WhatsApp, me manda mensagem no Instagram. Aqui na descrição do nosso vídeo, você vai ter, além desse material que eu estou passando aqui, dessa redação modelo, você vai ter os links do curso de redação. Você vai ter o curso do combo do curso de redação com português, que te dá 50% de desconto do curso de redação e nas correções de redação. Né? Se quiser aprender comigo como fazer essa redação desse modelo que eu estou mostrando aqui, me manda mensagem, nós vamos junto. E ó, galera, nós temos aí, ó, essa aula está sendo gravada pós-edital, a gente tem 3 meses e 3 semanas para a prova. 3 meses e 3 semanas. Redação não é uma coisa que você aprende de um dia para o outro, não. Então, se você não começou a se preparar para redação, comece, tá? Já passou da hora. O melhor dia era ontem. O segundo melhor dia é hoje. Você tem que começar a preparar. Não brinque com redação, porque redação é metade da nota.
E, se você quiser que eu corrija a sua redação, eu só consigo corrigir 150 redações por semana, tá? Eu, graças a Deus, né, nossos vídeos aqui no YouTube, vocês estão me procurando bastante e as vagas estão sendo preenchidas. Então, eu imagino que para daqui 2 semanas a gente não tem mais vaga de redação. Você quer garantir sua preparação comigo? Manda para mim, que eu só vou corrigir 150 porque eu não tenho mais ninguém para fazer, gente. Sou eu que edito os vídeos, sou eu que posto na plataforma do YouTube, sou eu que respondo todos os alunos que me mandam lá no WhatsApp. Então, eu que faço tudo, eu não delego as informações. E eu só consigo corrigir 150 redações por semana. Então, se você quer que eu corrija sua redação, manda lá para nós, nós vamos fazer um serviço muito, muito bom. Justamente, exatamente pelo serviço ser bom, que eu vou deixar apenas com 150 pessoas, tá bom? Então, depois desse bababá todo, vamos aqui pro D2, ó. Então, o que é essa modernidade líquida aqui de Bauman? Segundo Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, Luiz, eu preciso escrever Zygmunt Bauman? Eu posso escrever só Zygmunt? Eu posso escrever só Bauman? Pode. Eu gosto de escrever o nome completo porque eu mostro ao leitor que eu tenho as manhas. Então, eu tiraria um tempinho para escrever o nome certinho do sociólogo que usou, porque mostra que você tem mais conhecimento sobre ele, entendeu? Então, Bauman fala que, e aqui eu coloquei um conector, né, o segundo agora. Segundo Bauman, a contemporaneidade é marcada é marcada pela fluidez e pela instabilidade, na qual as transformações ocorrem de forma acelerada e as relações humanas se tornam frágeis. Luiz, como que eu vou decorar isso aqui para a prova? Você é doido? Olha o tamanho dessa citação sua. É isso aqui que você tem que fazer, tá? Aí você pode me falar, ah, Luiz, é chato. Galera, ah, Luiz, é difícil. Galera, mas é óbvio que é chato. É óbvio que é difícil. Você acha que é gostoso ficar estudando para concurso? Você acha que é legal ficar fazendo redação? Você acha que é bom? A gente faz isso porque a gente gosta. Você acha que eu tô dando aula aqui pra vocês é porque eu gosto de dar aula. Não, velho, se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse muito dinheiro na conta, eu já tava lá em Bahamas, filho, eu já tava na praia, eu já tava na Europa, eu tava fazendo o que for, mas com certeza eu não estaria trabalhando aqui para ganhar dinheiro para dar aula pra vocês. Gosto de fazer isso? Gosto. Mas se eu não pudesse fazer isso, se eu já tivesse muito dinheiro na conta, aí, filho, talvez eu não tava fazendo isso, né? A gente não faz o que gosta, brother, a gente faz o que tem que ser feito. Então ninguém gosta de ficar decorando essas merda aqui não, ó. Ninguém gosta de vir aqui e ficar decorando não. Mas por que você tem que fazer isso? Porque são pouca gente que faz. São poucas pessoas que fazem isso. E você tem que ter ideia do seguinte: se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Se você quer de fato tirar 90 pontos na sua prova de redação na OCP, você tem que fazer o que pouca gente faz, brother. E o que é que pouca gente faz? Isso daqui que eu tô te mostrando. E muita gente não faz porque é difícil. E isso é verdade, é difícil passar no concurso. Mas é justamente por isso, por ser difícil, que vale a pena. Se o seu sonho, brother, é um sonho que você pode alcançar muito fácil, o seu sonho está errado. Né? Você está sonhando muito baixo. Então é difícil? É, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, não é legal, mas quem faz, quem gosta é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Você quer ser policial penal, filho? É esse aqui que tem que ser feito. Isso aqui vale metade da sua nota. Você não pode brincar com isso, não. Então, decora as coisas. Já tô te dando aqui um negócio, ó, lá ele. Eu já tô te dando aqui, lá ele de novo. Tô mostrando aqui para vocês a questão do Bauman, como que usa, uma citação muito boa. Aí, às vezes, você fica, ah, mas é muito difícil, como é que eu vou decorar? Decora, filho, senta a bunda na cadeira e estuda. Vai escrevendo isso aí no seu caderno até você enjoar. Uma hora você vai decorar. É isso que você tem que fazer. Lembrando, você não precisa escrever com todas as palavras isso aqui. Você pode jogar uma paráfrase, você pode só manter a ideia principal. Mas aí você usando isso aqui, você tem como base, tá bom? Aí vamos lá, basicamente então qual é a ideia central de Bauman? Ele fala que a gente vive numa era, né, na contemporaneidade, uma palavra difícil, que a gente tem que as relações humanas se tornam frágeis e que a gente tem um negócio de instabilidade. Beleza? E aí as transformações ocorrem de qual forma? De forma acelerada. Então a gente vai relacionar essa ideia. Tá vendo que essa ideia não fala necessariamente sobre a questão da tecnologia na vida dos estudantes? Não fala. Aí a gente tem que fazer esse link, tá? Essa é a ideia mais importante. Aí você coloca assim, ó. A ideia do sociólogo se associa ao tema. Tá vendo como é que eu faço a relação, ó? A ideia do sociólogo se associa ao tema, vai pegar aqui o que eu falei antes, a ideia do sociólogo pro tema. E aí você vai relacionar as duas ideias agora. À medida que os estudantes brasileiros, ao serem constantemente imersos em ambientes digitais, substituem interações presenciais e significativas por conexões virtuais e superficiais. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente vai ter basicamente a seguinte ideia. Ó, os estudantes brasileiros, eles são constantemente imersos em ambiente digital e aí eles acabam, a ideia-chave nossa é essa substituição, ó. Substituição de interações presenciais por conexões virtuais e superficiais. Tá. Aqui, gente, aqui tem um batedor. E é um batedor que muita gente acaba cometendo. Qual que é o batedor? Pega-se, às vezes, uma teoria qualquer,
e tenta aplicar essa teoria qualquer num tema sem mudar nada, né? Porque segue um determinado modelo. E aí você tem que tomar cuidado. Porque o tema aqui é o impacto da tecnologia na vida dos estudantes, né? E por causa disso, você tem que falar um pouquinho de como que essa tecnologia... Tem que focar sempre nos estudantes. Só que você está vendo aqui que está falando aqui no ambiente digital e essas interações são conexões virtuais e superficiais? Como que isso aqui se relaciona com estudo? Como que isso aqui se relaciona com estudo? Não sei. Tá vendo que tá vaga essa relação? Tá forçada essa relação? E aí você acaba tendo um erro, tá? Então não basta você ficar colocando qualquer repertório, você tem que pensar no repertório certinho. Aqui não foi a melhor escolha de repertório, tá? Daria para ter um repertório melhor, mas não foi feito. Aí como consequência, muitos jovens enfrentam dificuldades em estabelecer vínculos sólidos e em desenvolver habilidades sociais essenciais. Aí beleza, eu concordo com isso daqui, mas qual que é a relação com o tema? Qual que é a relação disso com a vida dos estudantes? O que impacta negativamente tanto sua formação acadêmica quanto a vida profissional. Por que que isso impacta a formação acadêmica? Ó? Por quê? Então, basicamente, qual é a ideia desse parágrafo? Está falando que na modernidade, na contemporaneidade, as pessoas substituem as relações presenciais por relações nas redes sociais. E que essas relações de redes sociais, elas são ruins. Isso eu concordo. Beleza, isso de fato acontece. Só que aí, como é que isso afeta o estudante em si? Por que que se eu ficar só no YouTube, só na internet, só nessas coisas, vai afetar minha vida acadêmica? Por quê? Tá vendo que não tem essa explicação? Como não tem essa explicação, essa falta de conexão com o estudo, a gente tem qual problema daqui? A gente tem um problema de argumentação. Eu teria que ter uma outra ideia, essa ideia ela não encaixou. E o corretor ele consegue ver essas lacunas aí de sentido, essa falta de progressão certinha das ideias? Consegue. Tá? Então aqui, ó, o que o corretor vai fazer? Ele vai te tirar a ponta aqui tanto por argumentação, quanto pela questão da informatividade do texto em relação ao tema. Ele vai falar aqui ó, que houve uma tangência do tema. O que é tangência? Você ainda está falando um pouquinho de internet, mas você não falou da vida dos estudantes. Você falou um pouquinho dos impactos, mas não falou na vida dos estudantes. Você deveria ter falado da vida dos estudantes. E aqui, fi, toma na tarraqueta. Isso aqui diminui bastante o nota, tá? Então é um dos erros que tem que tomar cuidado. Lembrando, gente, eu estou te mostrando aqui a estrutura de uma redação praticamente real. Eu encontro esses erros aqui literalmente todos os dias nas minhas correções. E aí você tem que tomar cuidado. E eu vou te mostrar aqui exatamente que nota essa redação tiraria se fosse corrigida lá no ACP. Então eu não estou te colocando uma redação modelo para você copiar, pelo amor de Jesus Cristo. Presta atenção aqui, fecha esses vídeos de novo aí, ó. Presta atenção no tio. Você não vai copiar isso aqui tudo cegamente, não, porque aqui tem erro. Eu peguei uma redação com erros para a gente ficar discutindo esses erros e te mostrando como funciona a cabeça do corretor. E te mostrar como que isso tira ponto, entendeu? Isso aqui é uma situação prática, tá? Não é uma redação modelo para você usar para a vida, não. Aí beleza, então a gente tem esse problema da conclusão, do desenvolvimento 2 aqui, e agora a gente vai para a nossa conclusão. O que tem que ser feito na conclusão do texto? Conclusão tem que ter 3 ou 2 elementos, tá? Uma coisa que muita gente erra aqui, muita gente está acostumada a fazer redação do Enem. Na redação do Enem, você tem que ter uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Você tem que falar como resolver o problema. Para isso você usa 5 elementos. Você usa o agente, você usa uma ação, você usa um modo, você usa uma finalidade e ainda você tem que ter um detalhamento de algum desses elementos. Aqui na redação de concurso é diferente. Você não precisa fazer isso. Tá? Até porque sua conclusão tem que ser menor do que os desenvolvimentos. Né? Se você for colocar todos esses 5 elementos na sua conclusão vai ficar com 8 linhas. E isso é aceito, ou 7, 8 linhas. Isso é aceito no Enem. Aqui no concurso, você tem que ter em mente que a introdução e o desenvolvimento eles têm que ser pequenos, porque você não precisa fazer uma proposta de intervenção. Então, Luiz, se eu não preciso de proposta de intervenção, o que eu preciso fazer na minha conclusão? 2 coisas obrigatórias. Você tem que fazer uma retomada das ideias e uma perspectiva futura. O que é essa perspectiva futura? O que você espera que aconteça para diminuir o problema? Aí não precisa ser 5 elementos. Você pode fazer, espera-se que tal e tal coisa aconteça. E aí, se sobrar espaço ainda e couber, você vai colocar uma frase de fechamento. Só isso. Vamos ver aqui na prática como é que seria. Ó. Na prática aqui como é que seria. Sempre começa com conector. Ó. Vou apagar esse aqui de verde aqui só para não confundir com o nosso conector. Portanto, é fundamental promover medidas que auxiliem os estudantes brasileiros a equilibrar o uso das tecnologias em suas rotinas. Aí, ponto final. Para isso, o governo deve implementar políticas públicas voltadas à educação digital e à conscientização sobre os impactos do uso excessivo das telas, enquanto as escolas devem incentivar práticas como a realização de atividades offline e a gestão de tempo. Beleza, é como se fosse uma perspectiva. Tá vendo que é uma proposta, mas eu não tenho agente, ação, modo, detalhamento e finalidade? Eu tenho apenas o que eu espero que deveria fazer? É só isso.
Repara lá que ele fica bem curtinho, ó, e não coube aqui minha frase de fechamento. Tem problema? Não. Eu estou fazendo o básico. Fiz minha retomada no primeiro período e depois eu joguei uma perspectiva futura no meu segundo período. É só isso. Um outro erro que acontece aqui, ó, tá vendo aqui esse devem incentivar aqui, ó, aqui bem em cima aqui, ó, aqui em cima. Tá vendo que não tem um tracinho aqui, ó? Se não tem o tracinho, o que acaba acontecendo? Você perde ponto, tá? Tem que ter o tracinho. E o tracinho não pode ultrapassar a margem, tá bom? Não pode ultrapassar a margem. Então aqui a gente perde um pontinho, ó, aqui em pontuação. Bom? Deixa eu ver se teve mais algum que aconteceu. Eu acho que tinha mais uma aqui que não usou. Transformações aqui também, ó. Não usou o tracinho, perde ponto também aqui. Deixa eu ver mais se tem mais. Muitos aqui, ó, também perde ponto no tracinho. Tá? E aí repara, cada vez que você não colocar o tracinho, você vai perder ponto aí em pontuação, tá? Então aqui, ó, perderia mais um ponto, perderia mais um ponto, né? Aqui, beleza, é esse daí. E essa daqui é a nossa redaçãozinha, bom? Então a gente mostrou tudo que tem que ser feito na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, beleza? Como que é corrigido isso aqui agora, ó? Vamos lá. Corrigido da seguinte forma, vamos aqui de baixo para cima, ó. De baixo para cima a gente tem a modalidade 4, ó. Modalidade gramatical. Então eu tenho que ver quantos desvios eu tenho. Quantos pontos vale isso daqui? 25 pontos, tá bom? 25. Então vamos lá analisar como é que a gente corrige. A gente tem, ó, quantos desvios a gente tem aqui, ó? Desvios de ortografia de alguma coisa? Nenhum, né? A gente tem um problema aqui de pontuação dos tracinhos, né? Então a gente tem 1, 2, 3 erros aqui só, 3 erros. E a gente tem aqui um erro do delas, de morfossintaxe. Então a gente tem aqui, ó, 4 desvios. Bom? E aí vale 25 pontos. Luiz, como que a OCP vai tirar ponto? Ele tira um ponto por erro? Galera, essa informação não está no edital. Tá bom? Então no edital você não tem nenhuma informação se vai tirar um ponto, se vai tirar meio ponto, se vai tirar menos que meio ponto. No concurso anterior, a parte gramatical valia 60 pontos, igual eu já falei. E por valer 60 pontos, cada desvio gramatical você perderia um ponto. Aqui a gente não sabe. Como que eu, Luiz, estou fazendo subjetivamente no meu curso? Eu estou corrigindo a redação de todos os meus alunos, perdendo um ponto em gramática igual. Por quê? Porque um ponto vai ser o máximo que você vai perder. Eu não acredito que na hora da prova você vai perder um ponto. Mas se eu ficar te tirando um ponto a cada erro que você cometer de maneira gramatical, você, na hora da prova, se for menos do que isso, você ainda vai se sair bem. Se eu ficar te tirando um ponto a cada erro gramatical, eu vou te obrigar a ficar estudando gramática, para você não ter esse erro gramatical. Porque às vezes você perde muito pouco em ponto e você fala, ah, não importa não, então eu não vou nem estudar por causa disso. Porque vocês funcionam assim. Né? Se vocês não perderem pontos, vocês não tentam mudar. Né? Infelizmente, vocês deveriam tentar buscar sempre a excelência máxima, mas eu sei que a maioria não faz isso. Agora, se eu for te dando ponto, aí você garante, porra, mas eu perdi um ponto aqui, perdi 10 pontos, então agora eu tenho que ir lá e regaçar. E aí te obriga a estudar. É assim que eu faço. Mas não significa que a OCP vai fazer assim, tá? Provavelmente aí você vai perder no máximo meio ponto aí por cada desvio gramatical. E lembrando que isso aqui é subjetivo. Tô chutando, não existe essa informação no edital. Aí beleza. Então aqui, ó, como a gente teve 4 desvios gramaticais, vale 25 cada um, essa nota aqui seria então 21 pontos. Uma nota boa. Galera, você não pode ter mais do que 5 desvios na sua redação, tá? O máximo de desvios gramaticais você tem que ter é 5. Mais do que 5 desvios, sua nota vai baixar com negócio. Então você tem que buscar no máximo 5 desvios. O ideal é 0, mas 0 é muito difícil em 30 linhas. Então 5 desvios ainda é aceitável, 6 desvios são aceitáveis. Agora você está cometendo 10 desvios a mais, aí já fica complicado. Aí vamos lá. A 3. Estrutura textual, organização do texto citativo argumentativo. Essa daqui, filho, você tem que fechar, tá? Você tem que fechar. Só tomar minha gasolina aqui. Por que você tem que fechar essa daqui, ó? Por causa do seguinte. 25 pontos é de estrutura. Eu te passei toda a estrutura aqui. Na introdução você tinha que fazer 3 períodos, com contexto, apresentação do tema e depois o roteiro do texto. Desenvolvimento 1, tópico frasal, a ideia principal, o repertório, a análise e depois a consequência. E a conclusão, retomada e depois uma perspectiva futura. Se sobrar espaço, você faz uma frase de fechamento. Eu te passei aqui tudo certinho. E você tem aqui, ó, todos os conectores que eu usei, ó. Todos os conectores, ó, tudo marcado de verde. Então, se você fizer essa estrutura, com essa distribuição, com mais ou menos 5 linhas na introdução, 5 linhas na conclusão, 5, 6 linhas, né? Mais uma para menos. Se você fizer mais ou menos 6, 7, 8, 10 linhas nos seus 2 desenvolvimentos, você vai tirar praticamente a nota total aqui. E se você sempre colocar essa estratégia de causa e consequência, você dificilmente vai fazer um texto que seja expositivo. Então, seguindo essa estratégia, ó, nessa parte daqui, não tem como você tirar uma nota baixa aqui em organização textual, organização estrutural do texto, tá? Então, aqui é 25 pontos. E do mesmo jeito, você tem a questão da coesão intra e entre parágrafos. O que é coesão intra e entre parágrafos? Conectores.
Repara que cada vez que eu uso um ponto final, ó, eu estou usando aqui um conector. Então eu uso o conector com borra. E é isso que você tem que fazer na sua redação. Cada vez que colocou um ponto final, coloca conector. Ponto final, conector. E repara que os conectores aqui não são repetidos, tá? Eu não repeti nenhum conector aqui, ó. E aí, como eu não repeti nenhum conector, a minha nota acaba sendo praticamente total aqui também. Beleza? Então aqui, ó, a nota desse daqui já vai ser 25 pontos também. Esses dois aqui, gente, vocês têm que fechar, tá? O 2 e o 3. Aí entra o problema do texto, né? Repara só que, apesar de o problema do texto entrar aqui, a questão de argumentação, que é o mais difícil para você, repara só, se você tiver uma gramática boa, se você tiver a estrutura textual certinha, e se você usar os conectores que você tem aqui, quantos pontos você já tem, ó? Você tem 25 mais 25 dá 50 mais 25. Você tem 75 pontos. Tá vendo? 75 pontos. Olha como é que isso aqui é importante. Então, mesmo que você não saiba muita coisa sobre o tema, esse tema ganha quantos pontos totais? 25. Então, repara só, se você fizer uma argumentação meia boca, uma argumentação mediana, uma argumentação qualquer, você ainda pode tirar uma nota relativamente alta na sua redação, desde que a sua estrutura esteja certinha, desde que você use os conectores certos, desde que você faça uma estratégia argumentativa e tenha poucos desvios gramaticais? Sim, você consegue fazer isso. Então você argumenta lá de uma maneira bem meia boca mesmo. Mas talvez você tire 10 pontos, talvez você tire 15 pontos. Nesse caso aqui, já aumentaria sua nota aqui, ó, você já tem ó, 25 mais 25, já tem 50. Aqui você já tem 71 pontos. Daria para tirar uma nota legal ainda mesmo sem saber muita coisa. E é isso que eu acho perigoso, tá? Por que eu acho perigoso? Galera, se você mesmo escrevendo uma redação mais ou menos consegue tirar uma nota alta, significa que a grande maioria dos candidatos também tirarão uma nota alta. Concorda comigo nisso? Então, pra você ver, de argumentação é só 25 pontos, cara. Então, vai ser muito comum mesmo aqui nessa prova da OCP, vocês vão ver, as notas vão ser extremamente altas. Você vai ter nota lá, muita nota acima de 70 pontos, muita nota acima de 80 pontos, vai ser muita, mas muita mesmo. Então, o que vai diferenciar você do seu concorrente? É justamente esses 20 pontos do 80 a 100. E são esses que são de fato os mais difíceis de serem adquiridos, porque você precisa se destacar das outras pessoas. Então, galera, o que eu quero dizer é, toma muito cuidado com sua redação, porque o objetivo, eu falo assim, pra você garantir que você vai passar na prova, é 85 mais, meu parceiro. 85 mais. E você não pode ainda ter uma correção frágil. Você tem que ter uma correção, assim, pensando em todas as possibilidades de você perder o ponto. Beleza? Então toma muito cuidado, seja consciente com sua redação, porque se eu te falar o tanto de gente que perdeu no concurso passado lá em 2022 por causa da redação, brother, porque não se dedicou na redação, você não tem ideia, cara. E depois vem um arrependimento. E se arrepender de uma coisa que você poderia ter lutado e poderia ter alcançado, só se você esforçasse um pouquinho mais, é foda, porque você já está fazendo esforço. Então faça só mais um pouquinho de esforço para fazer uma redação legal, porque ela vale metade da sua nota. Tá bom? Então, aqui, ó, atendimento ao tema, qual que foi o problema aqui de argumentação que a gente teve aqui, ó? Basicamente, a minha introdução tá boa. No D1 eu tenho esse problema aqui, ó. No D1 eu tenho esse problema que em vez de falar de inoperância estatal, eu falei de importância estatal, ficou sem sentido. Mas a ideia do D1 tá boa. E a ideia do D2, ó, o D2 aqui nessa parte de baixo, ele tá com tangência. Então, se ele tá com tangência, ele perderia ponto? Perderia, e perderia bastante ponto, tá? Pensa no seguinte, a gente tem 4 parágrafos, né? 4 parágrafos valendo aí os 25 pontos. Se a gente tem um parágrafo que é completamente tangente, que não está falando necessariamente sobre o tema, você vai perder aí praticamente, no mínimo, um quarto da nota, tá? E o que mais conta aqui na questão dos desenvolvimentos, né, do desenvolvimento, é o desenvolvimento em si. Então, qual é a nota que eu daria aqui para essa redação? Eu daria no máximo, tá? Sendo muito sim para cima, 15 pontos aqui. E aí a nota final fica como? Ó? Vamos colocar aqui do outro lado. A gente tem, ó, 25 mais 25 aqui, vai dar quanto? 25 mais 25 dá 50. Aqui dá 71, né? 71 pontos. Mais 10 vai dar 81, mais 5, 86 pontos, ó. Essa aqui é uma redação de 86 pontos. E aí, repara, é 86 pontos, mesmo tendo aqui uma tangência no desenvolvimento 2. E é isso que eu falei. Você tem que garantir. E aí, pra você ver, porque tem pouco desvio gramatical, porque tá usando a estrutura certa, porque tá usando aqui os conectores certos. Mesmo tendo uma tangência no D2, a nota ainda fica alta. Consegue compreender o perigo disso, brother? Consegue compreender o perigo disso? A gente teve, eu já falei isso nas nossas aulas anteriores, ó. A gente teve um concurso, né, quando eu dava aula presencial lá numa parceria que eu tinha com o LJ Aulas. A gente teve um aluno nosso, né, Breno e Bruno. Diferença, os caras foda pra caralho, estudava pra caralho. Pouquinha diferença entre a nota de redação deles, cara. A diferença do concurso foi absurda. A gente teve
Um colega meu de serviço, Lucas Higino, se estiver assistindo a aula aí, provavelmente não, que ele já passou no concurso. No último concurso dele, o que deixou ele de fora foi a redação. Né? Ele foi muito bem na prova objetiva, ele foi ruim na redação, só que a redação dele foi corrigida errada. A gente entrou com um recurso na redação dele, o recurso foi aceito e aí hoje ele é policial penal de Minas Gerais. Olha que doideira isso. Então, galera, não brinquem com redação, porque ela vai ser de fato responsável pela eliminação de muita gente, tá bom? Sempre é, sempre é. Redação é foda. Lembrando, se você quiser ter sua redação corrigida por mim, manda mensagem no WhatsApp. Você tem na descrição do vídeo aqui o nosso curso de redação também. Mas manda mensagem lá no WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida sobre essa aula, manda mensagem no WhatsApp. Ah, Luiz, eu não vou fechar o curso com você e tal, não tem problema. Se você assistiu essa aula daqui, filho, manda lá no WhatsApp, manda um printzinho da tela, fala, Luiz, estava assistindo essa aula tal e tal. Tem como você me ajudar nessa parte aqui? Manda mensagem lá que eu vou me dispor a ajudar todos vocês, tá? Você fechando comigo ou não, nós estamos aqui junto, na labuta, pra passar nessa porra. Bom? Então, ó, valeu pela aula de hoje. A aula foi longa, né? A gente teve aqui 55 minutos. Eu sei que vocês não gostam de aula muito longa, eu sei que o padrão é de fato 30 minutos, mas eu quis fazer uma aula bem específica, bem didática aqui, explicando todas as minúcias para vocês, como se fosse um bate-papo mesmo aqui, para você entender tudo que tem que ser entendido, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa aquele likezinho maroto, compartilha isso aí para quem precisa, tá? Para ajudar o pai aqui, né, no YouTube. A gente já tá monetizando aqui no YouTube, né? Valeu aí para todo mundo. E lembrando, caso você queira ter sua redação corrigida por mim, as vagas estão acabando, tá? As vagas estão acabando, me manda mensagem lá urgente. Então, no mais, ó, força guerreiro, força guerreira e até o nosso próximo encontro.